Oscar sentiu dores, foi substituído, bora contar detalhes e se ele preocupa para a sequência da temporada. Falar sobre detalhes, apuramos detalhes em relação à proposta que o São Paulo recebeu por Ângelo. Será que o Tricolor vai negociar sua jovem joia para o futebol francês? E contar também sobre o William Arão. É verdade que ele foi oferecido? O que o departamento de futebol fala sobre esse jogador? Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Tem também o Seja Membro, onde você tem conteúdos exclusivos, como o nosso grupo do WhatsApp, onde eu deixo o pessoal lá super bem informado, solto notícias exclusivas, e a gente tá batendo um papo lá. Essa semana aí o pessoal tá batendo um papo lá a roda, a gente tá conversando bastante, resenhando, brincando e cornetando também. O pessoal tá se conhecendo cada vez mais lá, tem os vídeos exclusivos para os membros, tem lives exclusivas, enfim, tem muita coisa pra gente conversar e você ter um contato muito melhor comigo. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Antes, o jogo, né, o vexame, vários apontamentos que eu tenho em relação à partida contra o Mirassol, eu contei lá na nossa live de pós-jogo. Falei sobre Cédric Soares ter entrado na partida como ponta, falei sobre a não utilização do Henrique Carmo, que foi para o Sub-20, falei sobre a atuação do André Silva, que foi uma atuação que foi bem questionável, falei sobre o posicionamento do Oscar e a utilização dele como meia aberto e não como segundo volante. Falei sobre a única coisa positiva, que foi a entrada do Rodriguinho, que mais uma vez entrou bem. Enfim, quiser saber mais como é que foi, os apontamentos ali do jogo, eu trouxe também a coletiva em vídeo, tudo bonitinho também na nossa live. É só conferir aqui, que tá aqui no nosso canal, tá? Então, bora para as notícias. Oscar foi substituído por conta de dores na região da coxa e ele preocupa. O Oscar, ele tinha, né, condições de estar em campo, até no início ali do intervalo, a transmissão ali da televisão trouxe que era um controle de carga, só que não foi isso não. A gente conseguiu a apuração de que o próprio jogador reclamou de algumas dores na parte da coxa e foi por conta disso que houve essa alteração. Ainda no intervalo da partida, o Oscar até durante ali o primeiro tempo ele já tinha sentido ali algumas dores, mas ele quis levar até para o intervalo da partida e ali ele comunicou a comissão técnica dessas dores, fez ali alguns testes prévios e viu que realmente não teria condições de continuar na partida e por conta disso ele acabou sendo substituído pelo Rodriguinho. Neste domingo, às 10 horas, o São Paulo vai se reapresentar. O São Paulo já vai começar a sua preparação para enfrentar o Tajeres. E aí, como de praxe, os jogadores que jogaram por mais minutos devem ficar na parte interna e os jogadores que não jogaram ou que estão em recuperação vão para o campo junto com alguns jogadores da base. E aí o Oscar deve ser entregue à fisioterapia para entender melhor essas condições. Até pude conversar com o pessoal do São Paulo, eles me afirmaram que ainda não é possível saber se o Oscar vai realizar exames, porque é bem mais provável que a equipe médica esteja no CT na segunda, que aí ele vai ser entregue à fisioterapia para entender um pouquinho mais ali como é que tá essas dores, essa contusão, se houve ou não, e aí no máximo na segunda-feira ele vai passar por exames médicos para saber se houve ou não algum tipo de contusão, mas pelo que eu conversei previamente com algumas pessoas, a expectativa dele estar no confronto contra o Tajeres é mínima. Ele não deve reunir condições de estar em campo contra o Tajeres. Mais um desfalque que o São Paulo deve ter confirmado para a sequência da temporada. Resta ver as dores do Juan Tressoldi, se ele vai conseguir voltar a atuar ainda antes da pausa do Super Mundial de Clubes. O Luca também tem chances bem remotas de estar disponível contra o Tajeres. Marcos Antônio muito menos. Então seria mais um desfalque meio a tantos outros que o São Paulo já tem nessa temporada, mas desde já a gente deseja toda sorte nessa recuperação e que não seja nada muito grave em relação ao Oscar, porque o São Paulo precisa de jogador, né, gente? O São Paulo precisa dos seus jogadores inteiros aí para essas próximas partidas até a pausa da Copa do Mundo de Clubes. Bora continuar trazendo mais informações?
Proposta do Ângelo. São Paulo recebeu uma proposta oficial do Strasbourg pelo Ângelo. Informação dada pelo blog do São Paulo, que a gente vai trazer mais detalhes. A gente conseguiu apurar alguns detalhes importantes sobre essa proposta. O Strasbourg é um time francês que é do conglomerado de times do Chelsea. O Chelsea ali é como se fosse o Grupo City, sabe? O Grupo City tem lá o Manchester City, tem o City Torque, o Bahia, tem uma parte ali do Bolívar, tem o New York City. É um conglomerado que cuida desses times, e o Chelsea também tem o seu conglomerado. E aí um desses times é o Strasbourg, que é o da França, inclusive. E aí a equipe francesa fez uma proposta oficial pelo lateral direito Ângelo, 16 anos, um lateral que é muito promissor, disparado de todas as pessoas que a gente conversa, que entendem um pouco mais de categoria de base do tricolor. É o lateral direito que o São Paulo projeta como o melhor que o São Paulo já fez, entre Moreira, Mike, Igor Felisberto, esses últimos que o São Paulo revelou. Esse seria disparado o que melhor tem qualidade técnica, é um cara que tem 1 para 1 muito interessante, tanto é que tanto no São Paulo quanto na base, o Zubeldia ia gostar dessa. Ele joga também numa segunda linha, né, jogando como ponta também, além de lateral, porque ele é um jogador que tem um lado mais agudo no lado direito. E aí, bora falar sobre essa proposta, que a gente teve aqui alguns detalhes. São 5 milhões de euros fixos e 2 milhões de euros em metas. Os 5 milhões de euros fixos seriam em 2 parcelas. A primeira, no ato ali da assinatura, né, tem parte burocrática, normalmente é 30 dias após a assinatura do contrato, que aí o São Paulo já teria direito, e aí a outra parcela ficaria para depois. Esses 2 milhões em metas seria de 2.000 minutos do atleta atuando profissionalmente com a camisa do Strasbourg. Então, em um primeiro momento, não seria para agora, porque o Ângelo tem 16, ele só poderá se tornar jogador do Strasbourg e ir viajar a partir do momento que ele completa 18 anos. Ele seria vendido agora, e aí, com 18 anos, ele se mudaria lá para o futebol francês. E aí, o São Paulo ainda manteria um percentual dos direitos do jogador numa venda futura. Então, o São Paulo ainda manteria um percentual, me falaram dessa vez, porque não está no documento que eu tenho, que seria um percentual mais interessante e que seria isso que ainda está, que ainda não está muito claro na negociação, que estão avançadas, as negociações estão bem avançadas, estão conversando, mas que resta justamente saber qual será o percentual que o São Paulo iria manter nessa venda futura. E aí a expectativa do São Paulo é de fechar essa negociação, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas esses são os detalhes dessa oferta do Ângelo, jogador muito promissor das categorias de base, chegou a treinar com os profissionais, mas ainda não teve a sua oportunidade como profissional. Ele ainda está no Sub-17, inclusive, não tem atuado mais no Sub-20. Vamos ver aí se o São Paulo vai fazer essa venda ou não. Quero saber o que você acha dessa possibilidade aí nos comentários. William Arão oferecido ao São Paulo, que história é essa? Bora trazer mais detalhes e de que sim. O William Arão ele foi oferecido para o São Paulo em relação... aliás, vindo de intermediários. Por quê? Como a gente sabe, o São Paulo, como vários outros clubes, ele tem uma proximidade com vários empresários. Tanto que o São Paulo, ele informa aos empresários, ó galera, tô querendo aqui fazer uma venda, se vocês conseguirem aí uma intermediação, vocês aí que tem contatos aí com clubes europeus, pô, o clube europeu tá precisando de um volante, olha o Pablo Maia lá do São Paulo, a gente pode intermediar, e aí, obviamente, o empresário ganharia uma comissão. E aí é mais ou menos assim que o mercado acaba funcionando nesse sentido. E aí, sabedor, né, que o São Paulo também já publicamente em algumas oportunidades falou da necessidade de contratar um primeiro volante, principalmente quando o Pablo Maia ainda não estava disponível, o nome do William Arão foi levado ao São Paulo. Inclusive a gente já tinha repercutido esse oferecimento há algumas semanas, acho que faz um mês que o nome do William Arão foi oferecido ao São Paulo. O William Arão anunciou a sua saída do Panathinaikos da Grécia, está livre no mercado e está disposto a voltar ao futebol brasileiro e está começando ali a ser jogado em vários clubes. Soube que além do São Paulo ele foi oferecido ao Cruzeiro, ao Atlético Mineiro, ao Internacional e ao Santos,
seriam essas 5 equipes em um primeiro momento que o jogador foi oferecido, mas por enquanto, pelo menos por agora, não há nenhuma negociação. Em contato com o empresário do atleta, me falaram que ainda estão analisando as possibilidades, que tem muito contato, que estão vendo qual que é o melhor destino, entendendo projetos, porque o William Arão quer um projeto de 2 ou 3 anos num novo contrato, e já da parte do São Paulo me afirmaram, olha, sim, foi um nome oferecido, vários nomes são oferecidos e tal, mas que não entra na nossa capacidade financeira e também a gente não tem interesse no jogador. Então, do lado do São Paulo, me afirmam que o William Arão não será contratado, não será jogador de São Paulo para essa temporada, mesmo sendo oferecido, mesmo sendo um jogador experiente, multicampeão aí no Flamengo, não é um jogador que o São Paulo hoje entende que poderia ser um bom agregado ali para o seu elenco. Você concorda com essa análise ou você gostaria do William Arão? O William Arão, que também além de volante, tem jogado muito de zagueiro lá no futebol europeu, isso que inclusive começou com o Rogério Ceni quando o Rogério comandava lá o Flamengo. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Eu sei, é difícil, domingão de derrota pro Mirassol com o gol de Reinaldo. Rapaz do céu, que domingão! Mas, bora tentar aí, na medida do possível, ter um domingo agradável. Vamos fazer um detox de São Paulo nesse domingão. Conto com você, que é membro, meio-dia para ver o vídeo. Aí você vai lá, vai curtir a família. Aí volta aqui 5 horas, que aí vai ter vídeo novo. E aí depois, aí sim, você faz um detox completo e vem de São Paulo só segunda-feira. Porque, rapaz do céu, que derrotinha, meu Deus do céu. Aquela derrota que irrita. Eu desabafei aí no pós-jogo, hein? Eu desabafei, soltei os cachorros aí. Dei uma barolada, confesso, mentira. Não peguei tão pesado assim também, não. Um abraço aí pro barulho. Um abraço para todo mundo, bom domingo. Rapaz, a vida segue, né? Vambora. Até a próxima.